Fala galera, Felipe Invest aqui. No vídeo de hoje vou estar lendo um relatório gerencial do HSLG, um fundo de logística gerido pela HSI. Antes da gente começar a nossa leitura, um conselho aqui galera. Quando formos escolher fundos imobiliários, a gente tem que estar lendo o objetivo do fundo, para a gente entender o que esse fundo faz e como que ele vai ganhar dinheiro, né? Aqui de forma resumida ele explica que o fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, ou seja, ele constrói um galpão para ser alugado e ele também pode vender esse galpão também, né? Aqui ele fala que é mediante investindo só no segmento logístico, né, em galpões prontos e tal. Então aqui a gente já sabe que ele tem dois objetivos: locação, ou seja, ele tem um galpão e aluga e começa a receber renda desse locatário. Também venda de galpão, né? Com o tempo, os imóveis físicos, a tendência é se valorizar. Então aqui algumas informações, né? Taxa de administração, performance, benchmark e tal. Aqui mostra o valor de mercado, né? 87,80. A distribuição do dividendo, número de cotistas, que é sempre bom a gente comparar o mês anterior com o mês posterior, para a gente ver o que mudou, se o número de cotistas vem caindo, vem aumentando. Tem relatório gerencial que mostra isso pra gente, né? Aqui tem os destaques no portfólio e tal. O comentário do gestor, que é as movimentações desse fundo. É muito bom a gente ler, né? Aqui mostra que a distribuição foi mantida em 74 centavos, que representou um dividend yield sobre o valor de mercado da cota no dia 28/6 de 2024, de 10,1% ao ano. E o guidance de distribuição para os próximos 6 meses é de valores entre 70 centavos e 74 centavos. Então a gente já sabe que nos próximos 6 meses vai ser entre 70 e 74 centavos, o que é muito bom, e eu acredito que todo fundo deveria ter um guidance que mostra pelo menos a previsibilidade das cotas ali, dos proventos, que é mais ou menos quanto a gente vai receber, entre X e Y. A gente sabe que menos que aquilo a gente não vai receber. É muito bom ter um guidance, né? Aqui o resultado, né? Mostra aqui a taxa de administração, gestão, despesa e tal. Mostra que ele gerou 10.940.000. De resultado, ele teve 9.065.000, que deu um resultado por cota de 72 centavos. E ele pagou, né, 74, ou seja, ele usou 2 centavinhos aí da sua reserva, tá, galera? O que é normal, tá? Então aqui mostra a projeção dos rendimentos, né? Mostra que vem numa crescente, o que é muito bom. E aqui, como eu falei no começo do vídeo, o guidance, que mostra que menos de 70 centavos nos últimos 6 meses, ou seja, até dezembro, ele não vai abaixar, né? O mínimo dele é 70 e o máximo 74. Aqui a rentabilidade do HSLG, né? Junto ao IFIX e o CDI. Aqui a liquidez média diária e tal. Mostra que vem crescendo o número de investidores, né? A gente pega aí, pode pegar durante um ano, né? De julho a julho, ganhou aproximadamente 7.000 seguidores, muito bom. Aqui mostra o tipo de seguidor, né? A pessoa física tem 36%, o investidor original 60% e instituições aproximadamente 3%. Aqui, galera, é o que me pega nesse fundo. Para mim, o pênalti desse fundo tá aqui, que é a receita, né, por locatário.
Então a gente vê aqui, Ativa Logística 3,8%, Renner 5,4%, Ibratec 5,6%, Comercial Esperança 9%, Açaí 12% e tal, Casas Bahia 37,7%. Todo mundo sabe que a Casas Bahia vem muito mal das pernas, galera. Então, caso se der ruim nas Casas Bahia, 37% da receita desse fundo vai embora. O que é um fundo muito bom, galera. Raio 30, né, de São Paulo e tal. Aqui os indexadores, né, que são os revisionais lá, quando tiver que revisar os seus aluguéis, né, é indexado ao IPCA. E aqui é o aluguel médio, né, de cada galpão, no caso. A receita contratada por tipicidade, ou seja, contratos atípicos, 23,6%. O que é contrato atípico? Contrato atípico são de longo prazo, né? Dá uma previsibilidade melhor, porém, como esse fundo é um raio 30, ou seja, 30 quilômetros das grandes cidades, onde ele tem os galpões, não precisa, né, galera? Porque é muito perto, então é muita concorrência, né, entre os inquilinos. 76% típico, tá? Composição da carteira. Ele tem 96% em imóveis, 3% em renda fixa e um pouquinho em fundos imobiliários, ou seja, ele tem majoritariamente imóveis e fundos imobiliários. Ah, mas é só, não é nem 1%, né? Mas é bom a gente sempre estar analisando quais fundos imobiliários ele colocou dinheiro, né? Aqui as obrigações dele, né? No caso, a alavancagem, que eu sempre falo para vocês que a alavancagem é dívida, tá? É uma dívida meio que alta, né? Um vencimento lá em 2037, mas dá para pagar, né? Eles pagam antes se eles quiserem. Aqui a vacância física, galera. A gente tem que observar tudo isso, que ele vem com zero vacância desde junho, né? Julho de 2023. E agora a vacância subiu para 4,9%, 5% de vacância. Totalmente aceitável, na minha opinião, tá? Inadimplência mostra que todos os inquilinos vêm pagando, ou seja, inadimplência zero. Quanto menor, melhor. Vencimento dos contratos. Então a maioria dos contratos vence para mais de 2027, o que é muito bom, tem uma previsibilidade muito boa. Aqui são os reajustes, né? Os meses que ele reajusta esse contrato, tem bastante reajuste em setembro, o que pode ajudar bastante esse fundo, né? E aqui os galpões dele, né? A gente pode ver que são galpões grandes, perto das rodovias, né? Castelo Branco, Fernão Dias, Regis Bittencourt. E aqui, galera, o grossário, para quem não sabe algumas palavras que tá especificado aqui nesse relatório gerencial, aqui ele mostra o significado de cada uma delas, tá? Então o vídeo de hoje foi isso, galera. Analisamos aí o HSLG. Muito obrigado a quem ficou e fui!